Imagine ter uma casa linda, gastando menos na sua decoração, na sua fachada, com poucos elementos, muita funcionalidade e com tudo muito organizado. Estou falando aqui do estilo minimalista, mas quais serão aí as cores, os acabamentos que você pode utilizar na sua casa para chegar nesse estilo? Ih, Ralph, mas esse estilo aí deixa a casa muito morta, muito sem graça, não? Será mesmo que fica, jovem gafanhoto? Vamos ver isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? O estilo minimalista ele tá em alta aí, tá na moda, muita gente gosta de falar dele. E muita gente gosta até mesmo de misturá-lo com outros estilos, como o industrial, o rústico, sem falar que é uma forma muito mais simples de você decorar, de você fazer a sua fachada. Mas será que esse estilo realmente faz você economizar na sua obra? Será que ele realmente deixa a sua casa meio sem graça, meio sem vida? É isso que eu quero saber, Ralph. Então é isso que você vai ver nesse vídeo. Só não esquece do quê? Daquele joinha, daquele like que você sempre deixa aqui embaixo, fortalece muito aqui o nosso trabalho, faz esse vídeo chegar para mais pessoas, pra gente ajudar mais gente aqui no YouTube. E se você quiser me ajudar, eu vou te agradecer de coração se você puder se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. É uma forma de incentivar o nosso trabalho pra gente fazer vídeo toda semana aqui pra vocês, tá legal? Yes! Mas vamos lá, pessoal, o estilo minimalista, ele não se resume só à arquitetura, tá? Ele é um grande movimento que está presente em vários tipos de arte aí no mundo todo. É até mesmo um estilo de vida para pessoas que querem ou precisam viver com pouco, né? Com o mínimo, daí vem o nome, minimalismo. A própria origem desse estilo traduz muito isso, que aconteceu lá após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava se reconstruindo e as pessoas tiveram que reconstruir suas vidas com o que elas tinham. Mas também tiveram várias outras influências que vieram para esse estilo, né? Pós Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Como o cubismo e outros movimentos europeus com o passar do tempo. Inclusive, no minimalismo, você tem muita influência da cultura japonesa. O próprio estilo moderno que veio depois acabou bebendo muito da fonte do minimalismo. Tanto é que muita gente até confunde os dois estilos, tá? E eu já fiz um vídeo só sobre o estilo moderno que eu vou deixar aqui na descrição e aqui no card para você ver depois se você quiser. Então vamos começar entendendo um pouquinho dessas características para sua decoração, para sua fachada de modo geral. Pessoal, no minimalismo, tudo aquilo que é só para adorno, tudo que está ali realmente só para compor o ambiente é dispensável. O minimalismo realmente ele preza por aquilo que é funcional, aquilo que é bem objetivo. Ao contrário, por exemplo, de um estilo clássico ou um estilo rústico, onde você pode colocar mais coisas para compor, para encher o ambiente, sabe? No estilo minimalista, você também preza muito pelas linhas retas, nada de linhas curvas ou orgânicas. Ele realmente é mais seco, é mais objetivo. Tem até uma frase que é muito famosa aí no minimalismo, que as pessoas estão usando muito hoje em dia, que vem de um arquiteto muito famoso chamado Mies van der Rohe, que diz: menos é mais. No minimalismo, pessoal, isso é extremamente enaltecido, principalmente na decoração, com essa questão dos vazios. Eles têm uma importância dentro da decoração. Com isso, você acaba até mesmo contemplando um pouco mais alguns outros objetos, alguns móveis e até mesmo apreciando mais os outros acabamentos, o que pode também deixar o seu ambiente parecendo maior, já que as coisas estão um pouquinho mais isoladas ali dentro. E essas características mais suaves, mais limpas, é o que a gente chama de decoração mais clean, que não precisa necessariamente ser morta ou sem graça, tá? Ela pode sim ficar bem sofisticada e até mesmo acolhedora, com as dicas que você vai ver nesse vídeo aqui de hoje. Vamos começar falando um pouquinho então da paleta de cores que você vai utilizar se você quiser usar uma decoração aí mais minimalista. Sempre nessa decoração tem que predominar o branco, mas nós também podemos encontrar ali alguns tons de cinza, de bege, off-white. Pode colocar também alguma tonalidade de madeira, sem muitos veios, sem muitas texturas, sabe? Tons um pouquinho mais claros. Também é possível utilizar o preto, só que nesse aqui você tem que usar com um pouco mais de cuidado, tá? Geralmente é usado para ter um contraste com esse branco que é o predominante. Podem ser elementos meio isolados na sua decoração, como uma luminária, um pé ali de uma mesa, ou até mesmo as esquadrias. Ah, mas tudo branco e cinza assim é muito sem graça. Eu queria botar uma corzinha, como é que faz? Pode utilizar algumas cores sim, jovem gafanhoto. Geralmente ali alguns tons bem pastéis, como um azul, um verde ou até mesmo um rosa, que está sendo muito utilizado hoje em dia. E como os móveis estão bem isolados, eles podem ganhar um pouco mais de destaque. Se você quiser uma cor, pode colocar ou o seu sofá ou uma poltrona ali com uma dessas cores que eu acabei de falar. Pode ter um design um pouco mais diferenciado, pode ter um couro também. E o restante da decoração sempre voltado para essa paleta de cores, do neutro, do branco. A dica que eu te dou aqui é o seguinte: você vai escolher pelo menos 3 cores para trabalhar no seu ambiente. A primeira delas e a predominante geralmente é o branco. A segunda pode ser uma variação do preto, né? Um cinza, alguma coisa assim. E a terceira pode ser um tom pastel ou até mesmo algum tom desse de madeira, mais claro que eu falei para você. Também tem a opção de você trazer a cor através das plantas, que você vai colocar em alguns vasinhos, que também combina muito com esse
estilo. Outra característica muito importante do estilo minimalista é a iluminação natural. É muito legal que você tenha grandes vãos, realmente muita entrada de luz em cada um dos ambientes, porque com tudo muito branco e com muita iluminação, você dá a sensação de que esse ambiente é mais amplo, é mais limpo, é mais organizado, e você pode ter muita utilização ali de esquadrias de alumínio, né, com vidro, pode ter alguns detalhes de cobre também que podem ser bem-vindos. Você também pode explorar bastante a iluminação artificial, tá? Geralmente ali com uma luz um pouco mais branca, mas também pode ter alguns pontos mais contemplativos de um branco mais quente. Nesse estilo, pessoal, a gente evita de ter muita iluminação meio aleatória, muita fita de LED, muito não sei o que. Geralmente, se você quiser botar um spot, por exemplo, para destacar algum móvel específico, um objeto decorativo específico, aí tudo bem. Lembra sempre que nesse estilo a gente preza muito por funcionalidade e não por ter muitos adornos e coisas decorativas aleatórias. Agora eu vou começar a falar para você o que você pode utilizar em cada coisa na sua decoração, por exemplo, piso, parede, teto e tudo mais. Vamos começar aqui com os pisos. Eu te aconselho sempre a você priorizar acabamentos que sejam foscos, tá? Por exemplo, um porcelanato acetinado, um piso cerâmico acetinado. Se puder ser um modelo retificado, onde você tem menos rejunte para marcar o piso, melhor ainda. Outro piso muito utilizado aí para um estilo minimalista é o piso vinílico. Sempre com tons mais claros, suaves, sem muitos veios de madeira mais rústica, sabe? E com um ambiente muito branco, esse tipo de piso assim com madeira, né? Ele traz mais aconchego. Se você quiser ver um pouco mais sobre piso vinílico, tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo no card para você ver depois. Além do vinílico, você pode utilizar a própria madeira. Seja aí com esses modelos em régua, pode ser o modelo tipo taco ou parquet, ou ainda o piso laminado, que também tem as mesmas características que eu acabei de falar para você. Também existe o porcelanato que imita madeira, tá? E também são muito bem-vindos, além dos pisos de resina. Mas nesse caso aí, tenta escolher aqueles que não tenham muito brilho, que sejam realmente mais discretos. É possível utilizar também o cimento queimado, combina muito com esse estilo, ou até mesmo o cimento queimado branco, que também fica muito legal. Agora vamos falar um pouquinho do que você pode colocar nas paredes aí do estilo minimalista. Nesse estilo é legal você priorizar o quê? As pinturas e não os revestimentos, texturas, papéis de parede e tudo mais. Em cozinhas, lavanderias, é muito legal você ter revestimento mais para roda-banco e deixar as outras paredes pintadas. Assim como no banheiro, é legal ter o revestimento só no box e as outras paredes pintadas. E quando tem revestimento, eles são bem neutros, eles são bem delicados, eles são mais monocromáticos, não tem muitos desenhos. Por exemplo, você pode utilizar azulejos, que você tem vários tipos de formatos, né? Até mesmo esses hexagonais são muito utilizados hoje em dia. Tem o Metro White também, que combina com vários tipos aí de decoração. Se for utilizar porcelanato também, utilize modelos que sejam mais claros, que sejam de uma cor só. Ou até mesmo se for utilizar esses que imitam mármore, tenta colocar também da cor branca e com veios que sejam mais controlados. Nada muito rebuscado. Também é possível utilizar as pedras como revestimento, né? Seja o granito, o quartzo, um quartzito. No caso do banheiro, você pode utilizar aí também o branco prime, que funciona super bem. Uma das exceções em relação a revestimento no estilo minimalista é utilizar o próprio tijolinho branco. Nesse aqui você pode colocar sim, até mesmo um papel de parede mais discreto, ou até mesmo deixar uma parede que já tem um tijolinho aparente, só pintá-la de branco. Também tem revestimentos que já vêm nessa cor, ou até mesmo que podem ser pintados. Se for colocar revestimentos 3D, toma muito cuidado, sempre usa aqueles modelos bem suaves assim, para não chamar muita atenção também. Pode colocar piso vinílico na parede também, tem porcelanato que imita cimento queimado, que imita madeira, enfim. Também temos o ladrilho hidráulico, que pode ser utilizado aí na sua roda-banca, que fica bem interessante. Mas para o estilo minimalista, é interessante você focar aí nesses modelos que são mais singelos, né? Que sejam de uma cor só, ou que tenham desenhos bem discretos ali dentro deles. Agora vamos começar falando um pouquinho do teto. O que você pode utilizar? Geralmente, o mais explorado aí, sem dúvida, é o rebaixo de gesso. Ele deixa o ambiente mais clean. Só que nesse caso aí, você evita de utilizar sancas e muitos adornos no seu gesso. Geralmente, se você tem algum rasgo, alguma coisa assim, ele tá realmente ali de forma funcional, ou seja, para fazer uma iluminação geral, alguma coisa assim. Geralmente você encontra muitas luminárias embutidas nesse tipo de estilo, mas também podem ser feitos luminárias de sobrepor se você não tiver forro de gesso. Evita também de colocar muitos pendentes para não ficar muito espalhado ali dentro do ambiente. E essas luminárias, pessoal, geralmente elas são trabalhadas também nas cores brancas, pretas. Pode utilizar também os aramados, que também funcionam muito bem nesse estilo. Em alguns casos dá até mesmo para você colocar um tom de cobre, que funciona também para o estilo minimalista, só que com muita cautela, tá bom? Também tem luminárias mais discretas de madeira, de palhinha, de tecido, que também ficam legais. E como eu falei mais cedo, a iluminação ela tem que ser muito objetiva, tá, pessoal? Nada de encher de luz, de fita de LED, de tudo quanto é canto, não. Você pode sim ter um detalhezinho ou outro ali no canto, pode ter uma luminária de mesa, pode ter uma luminária de piso, que também funciona super bem. Já no rodapé, geralmente a gente trabalha com esses modelos em régua branca mesmo. Você tem aí vários modelos. Você tem um de poliestireno, tem um de EVA, tem um de MDF, tem um de gesso, gesso misturado com cimento, que como as paredes são brancas, eles vão ficar ali bem discretos. Agora vamos falar das
bancadas no estilo minimalista, pessoal. Geralmente as mais utilizadas são as brancas, tá? Mas também é possível você colocar ali uma bancada preta ou até mesmo uma bancada cinza. Nós temos aí vários materiais para usar, como granitos claros e escuros, temos os quartzos, temos aí o nanoglass, nós temos o marmoglass, temos as resinas, temos as pinturas epóxi, tem o cimento queimado branco e até mesmo adesivos que você pode colar em cima de uma bancada já existente. Já falei sobre envelopamento aí de bancadas, móveis, eletrodomésticos, que eu vou deixar no vídeo também aqui em cima e aqui na descrição para você ver depois se você quiser. O meu conselho é que você sempre busque nas pedras, né, pessoal, alguns modelos que sejam mais homogêneos possível, que seja tudo de uma cor só. Pedras com muitos veios, muitos detalhes, elas podem descaracterizar um pouco o estilo minimalista, mas se for, por exemplo, um porcelanato ou um adesivo que imita mármore, se for mais singelo ali, não tem problema não. Em banheiros, assim como a cozinha, você tem que buscar muito a questão da simplicidade. Porta-toalha, metais, você tem que sempre buscar ali um design que seja um pouquinho mais simples. E o preto funciona super bem nesse estilo. Pode até mesmo combinar a estrutura do seu box com os seus metais, que fica sempre muito legal. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre marcenaria e móveis. Sempre buscando linhas retas, portas ali sem muitos frisos, adornos e tudo mais, de uma forma mais sóbria, geralmente utilizando ali uma cor mais homogênea. A mais utilizada geralmente é o MDF branco, mas também tem laca branca que funciona super bem. Pode ser também utilizado cinza, um tom bem pastel, bem de leve. É legal você trabalhar na sua marcenaria meio que com blocos, sabe? Você tem uma cor só na parte de cima, uma cor só na parte de baixo. Nunca utilizar, por exemplo, alguns armários ou algum gaveteiro com cores diferentes. O mesmo serve para uma ilha e também nos puxadores, você sempre tem que buscar uma coisa bem mais discreta. As mais utilizadas são aqueles modelos tipo cava, tipo bola, ou até mesmo aquele slim, que é bem fininho. Ou ainda sem puxador nenhum, com aquele modelo tipo fecho-toque, sabe? Já fiz um vídeo sobre puxadores também, que vou deixar aqui no card e aqui na descrição para você escolher o seu. Outras madeiras utilizadas no estilo minimalista é o compensado, a madeira pinos, que apesar deles terem ali aqueles veios e alguns detalhes de madeira mesmo, como o restante é tudo branco, isso acaba não pesando muito não, tá? E é legal porque são um tipo de madeira que são mais baratas de você utilizar. Eu adoro quando você fala esse tipo de opção, Ralph. Tá vendo só, jovem gafanhoto? Outra característica na marcenaria minimalista é utilizar coisas que estão suspensas. Pode ser aquele móvel de canto ali do lado da sua cama, sem gavetas, só uma prateleira mesmo. A cama em si também pode trabalhar ali com uma altura um pouquinho mais baixa, muito característica dessa cultura japonesa que eu falei pra vocês. Em salas também é interessante que você utilize ali, por exemplo, um rack que seja mais suspenso para você dar uma ideia de amplitude ali do seu piso. O mesmo conceito pode ser utilizado no seu sofá. Se ele for aquele modelo de pezinho, isso também ajuda a dar a impressão de que o ambiente é mais amplo, porque você mostra o piso ali embaixo. Tenta utilizar sofás também que sejam mais retos, tá, pessoal? Sem muitas curvas, sem nada disso. No painel da TV também você não precisa exagerar, tá? Pode trabalhar ali com linhas mais retas, coisas mais cruas, ou até mesmo sem painel nenhum. Nas almofadas você pode colocar um pouco de cor, mas tenta sempre buscar ali esses tons mais pastéis que eu falei pra vocês. E se tiver móveis que sejam multifuncionais, também é uma coisa muito legal, sabe? Como, por exemplo, um sofá-cama. Também pode ser utilizado puffs, futons, enfim. Nas cabeceiras dos quartos também é interessante você trabalhar ali com tecido ou com uma madeira de uma forma bem suave, ou até mesmo com pintura na parede, também funciona super bem. Tem vídeo sobre cabeceira de cama também, que eu vou deixar aqui em cima e aqui na descrição para você. Já nos tapetes, é interessante você trabalhar geralmente com materiais ali com pelo curto, sabe? Que é aquele mais fininho, que podem ter figuras geométricas ou até mesmo desenho nenhum. Pode utilizar peles sintéticas, couro. Na cortina o conceito é o mesmo, pessoal. Tecidos bem discretos, sóbrios, cores neutras e de preferência que sejam tecidos mais translúcidos. Porque, como eu falei, a característica do minimalismo é trazer muita iluminação natural. Então, se você deixar uma cortina ali que tapa a luz do sol dentro do ambiente, acaba perdendo um pouco desse sentido. Mas se eu quiser deixar o meu quarto escurinho, Ralph? Não tem problema, você pode colocar um blackout ali atrás da sua cortina. Só que tem blackouts que eles permitem entrar mais iluminação do que outros. Então, numa sala, por exemplo, coloca numa porcentagem que deixa entrar um pouco mais de iluminação. E no quarto, você coloca um que deixa tudo mais escuro. Mas você pode sim colocar objetos decorativos na sua decoração, só que sempre com um pouco mais de cautela, priorizando muito aquela questão dos espaços vazios que eu falei pra vocês. E coisas mais simples também. Por exemplo, numa mesa de centro, ao invés de você botar um jarro de planta ou alguma coisa do tipo, você pode colocar uns 2 livrozinhos ali que já te atende muito bem. Nos quadros, geralmente a gente trabalha muito com pinturas mais abstratas, ou mesmo silhuetas de alguma coisa, com uma moldura branca, preta. Podem ter também algum tipo de cor ali nesses tons pastéis que eu falei pra vocês. O uso de espelho também é muito comum no estilo minimalista, sejam esses com molduras que ficam apoiados no chão, e tem até alguns modelos que não são tão característicos do minimalismo assim, mas estão sendo muito utilizados hoje em dia, que são esses mais arredondados, que você tem ali uma borda preta, branca ou até mesmo de madeira. Outra característica muito importante do estilo minimalista é a organização. Você tem tudo muito bem distribuído, sabe?
sabe? Tem a gaveta certinha para os tipos de panela XYZ, você tem ali certinho o local para colocar determinados tipos de talheres, local específico para colocar, por exemplo, brinquedos dos seus filhos, enfim. No estilo minimalista, você tem que pensar muito nessa questão aí do seu dia a dia, porque realmente as coisas têm que ficar mais organizadas e limpas. Ih, rapaz, aqui é uma correria danada, tem que ficar deixando tudo limpinho toda hora, ó. Pois é, tem que ver direitinho se isso aí vai se encaixar na sua rotina, senão vai descaracterizar muito o estilo aí do seu local. Agora vamos falar um pouquinho das fachadas. Geralmente aqui, pessoal, nós trabalhamos com telhados embutidos, ou mesmo uma laje impermeabilizada. Pode ficar ali sempre com linhas bem retas, lembrando que no minimalismo você tem um pezinho lá no cubismo, então você tem coisas mais quadradas, mais retangulares. Pode ter grandes vãos de vidro, sem muitos adornos e com cores geralmente onde o branco sempre é o predominante. Mas também podem ter elementos ali mais escuros, como um preto, realmente fazendo esse contraste. Podem ser pedras, podem ser algum revestimento, pode ser uma madeira, enfim. As esquadrias também podem ser brancas ou pretas, que funcionam super bem. O concreto também ele é muito bem-vindo nesse tipo de estilo, tá? E como você pode ver, pessoal, são acabamentos e elementos muito simples que podem sim deixar sua casa bem simplória, mas que também pode trazer muita sofisticação para ela. Para você ter ideia, esse tipo de fachada aqui pode ser bem mais barato do que esse tipo de fachada aqui, porque o minimalismo ele pode sim te proporcionar economias. Só para você ter ideia, na parte de acabamentos numa obra, pode chegar em torno ali de uns 40% da sua casa. Você imagina você escolher um estilo para sua casa, para sua decoração, que pode reduzir muito justamente esse item. Ó, eu vou até rever esse vídeo aqui que eu já tô gostando um pouquinho mais do minimalismo, Ralph. Pois é, jovem gafanhoto, mas você tem que ver se isso se enquadra com a sua rotina, porque você tem que se sentir feliz na sua casa, né? Se você achar um estilo muito morto, alguma coisa assim, dá para misturar com outros, como é o caso do estilo rústico, onde dá para você colocar alguns elementos ali de madeira, uma madeira de demolição, pode ter uma palhinha ou alguma coisa do tipo. Agora, se você gosta do estilo industrial, também dá para combinar com o estilo minimalista, deixando ele bem suave, só que também com uns tons mais inacabados. Enfim, pessoal, o que predomina é o menos é mais. Mas agora eu quero saber de você. Você gostou desse estilo? Você acha bacana? Você acha que isso combinaria com você, com o seu dia a dia, com a sua rotina? Valeria a pena colocar para economizar na sua obra? Me diz aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. E se você já usa o estilo minimalista, fala um pouquinho da sua experiência também. Isso sempre ajuda as pessoas que estão pesquisando sobre esses temas, tá bom? Obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Se puder, por favor, não esqueça do joinha. O like sempre ajuda aqui muito o nosso trabalho. E se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar sempre recebendo as dicas aí toda semana com os vídeos que a gente faz. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!